Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos ao Santa Júlia Conecta, podcast da Paróquia Santa Júlia, todas as segundas às 19 horas. Hoje nós vamos receber aqui em nosso estúdio um convidado para lá de especial. Ele que é teólogo, filósofo, professor de história, pedagogo, doutor em educação e é diácono da Arquidiocese da Paraíba. Eu estou falando do nosso querido amigo, diácono Vanderlan Paulo. Seja muito bem-vindo, diácono. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado por esse momento. Não estive nos momentos anteriores, a gente já tinha conversado previamente, mas é uma honra, uma alegria e, claro, saudar todos aqueles que nos veem nesse momento, os membros da paróquia, os nossos fiéis, nossos paroquianos e também de outras paróquias que certamente estão contemplando esse momento. É isso aí. E para você que está nos acompanhando, eu vou pedir, primeiramente, que você acesse o sininho da notificação, clica nele, compartilha, comenta e que você possa, junto conosco, comunicar a esperança. Esse é um projeto de evangelização feito para você, que tanto busca conhecer a palavra, a verdade e a vida. Então, conto com sua presença, conto com sua ajuda, compartilhando, comunicando a esperança. E para você que quer contribuir com o nosso projeto da PASCOM, o nosso podcast, vai ficar aqui no QR Code na tela para que você possa contribuir como você puder, como o seu coração indicar, certo? Então, você que quiser nos ajudar, estamos aqui com o QR Code na tela para que você possa ajudar esse projeto, essa caminhada do Santa Júlia Conecta. Você pode ver, tem a chave Pix para você contribuir e quem quiser ser um parceiro fixo do nosso projeto, vai ficar aqui na tela o contato da Paróquia Santa Júlia. Você liga para a Paróquia Santa Júlia e fala, quero ser um parceiro do podcast. E aí vai ser encaminhado para o responsável para fechar essa parceria, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite para que você possa nos ajudar, tá bom? Então vamos deixar de conversa e vamos para o nosso bate-papo que vai ser super interessante. Diácono Vanderlan, mais uma vez muito obrigado por sua presença. O senhor sabe do carinho que a Paróquia Santa Júlia tem pelo senhor, né? O senhor está lá já conosco 7 anos? 5 anos. 5 anos, perdão. 5 anos. E a paróquia é só gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com todos nós. Diácono Vanderlan, meu amigo, como foi que tudo começou? Como foi que o senhor descobriu essa vocação diaconal? Como foi o ingresso nessa caminhada? É uma longa trajetória, na verdade. Eu acho que quando a gente fala de vocação, a gente termina apontando para momentos importantes e significativos da nossa vida, onde vamos fazendo descobertas. E uma palavra importante que está durante o pontificado do Papa Francisco, discernimento. Todos nós precisamos fazer discernimentos ao longo da vida, escolhas, claro, sob a ação do Espírito de Deus. Quando criança, eu sou de Patos, né, da capital do sertão paraibano, tenho devoção com Nossa Senhora da Guia, que é minha padroeira, né, e olhava para o mundo eclesial como uma realidade muito próxima à minha família, à minha formação. Fui catequizado por irmã Antonieta, que é carmelita. Tinha o padre Noberto na minha paróquia, que era uma referência importante como modelo. E depois a gente mudou para São Paulo, passou uma temporada por lá, voltamos e entrei no seminário da Diocese de Patos quando tinha 15 anos de idade. Entrei muito novo, jovem ainda, para ainda fazer o ensino médio na época. Entrei no ano de 94, fiz o ensino médio, fiz a filosofia, a teologia e depois fiz o discernimento que queria consolidar uma família, ter uma família, filhos, esposa. Bom, depois dessa trajetória, mediante discernimento, e eu dizia sempre o seguinte, para o diaconato, se Deus me chamar, Ele me dará os sinais. E eu pensava comigo que esse sinal deveria ser revelado a partir do próprio povo de Deus. Por qual razão? Porque como eu sou um estudioso de história da igreja, eu compreendia que qualquer ministério na vida da igreja, ministério ordenado, ele é dom, ele é graça, mas ao mesmo tempo ele é um reconhecimento por parte da comunidade.
Então, eu esperava ouvir de quem? Da própria comunidade, ou das comunidades, uma vez que eu era bastante itinerante antes da vida diaconal, bastante itinerante, vivia de uma comunidade em outra, no trabalho formativo. Então, o meu diaconato, a minha vocação diaconal está muito vinculada, claro, obviamente, à dimensão da caridade, mas muito vinculada à questão da formação. O diaconato ele possui uma tríplice dimensão: a diaconia da palavra, a diaconia da liturgia e a diaconia da caridade. São 3 serviços que o diácono deve exercer na vida da igreja. E desde cedo eu descobri que a minha vocação, de fato, estava muito vinculada a esse universo formativo. Ainda na época do seminário, pensava, não, serei padre, mas serei padre e também formador, professor, porque, de fato, isso tocava diretamente às minhas habilidades, ao que eu pensava como modelo de igreja. Então, eu fui fazendo esse discernimento de forma progressiva. Em alguns momentos, eu diria até que em muitos, com muitas resistências de minha parte. A igreja endossava, convocava, chamava, e eu acreditava que eu poderia servir a igreja como leigo. E pouco a pouco é que fui, de fato, fazendo esse discernimento para a vida diaconal, para o ministério ordenado propriamente dito. Sou muito feliz como diácono. O diaconato, para mim, não é um prêmio de consolação, de modo algum. Sou muito feliz como diácono, respeito bastante quem optou por ser padre, respeito bastante também por quem decidiu ser leigo a vida toda, e não é nenhum problema disso, não é nenhum demérito, pelo contrário, é uma graça ser fiel, ser batizado, porque é por meio deste sacramento que Deus nos comunica a sua salvação. Então foi um caminho, uma jornada longa, que começou com aquele menino ainda pequeno, jovem, e que fui pouco a pouco amadurecendo. Tive importantes formadores ao longo desse percurso, tive diretores espirituais que me ajudaram nesse processo, o padre Severino de Alencar Leite, da Diocese de Patos, tive como formador o padre Cláudio Sartório, o padre Elias Ramalho, da Diocese de Patos. Então, foram nomes que estavam muito vinculados à minha questão formativa e foram me ajudando também nesse discernimento. O padre Cláudio Sartori hoje mora na Itália, momentaneamente ele está no Brasil, né? O padre Elias Ramalho é pároco da paróquia de São Sebastião em Patos, então são pessoas que admiro, que têm vinculação, que quando estão próximos a gente conversa, não é? E reflete junto sobre vocação, sobre igreja, sobre aquilo que nos toca diretamente. Que maravilha, que maravilha. Como foi essa trajetória? Quando o senhor recebeu a ordenação, para onde é que o senhor foi? Como foi essa trajetória? Quais paróquias o senhor passou até a chegada em Santa Júlia? Ótimo. Inicialmente, o meu estágio foi na paróquia de São Sebastião, em Bahia. Eu fui ordenado no dia 4 de janeiro de 2020, dia de Santa Ângela de Folígono, e na ocasião foi um sábado pela manhã, pouco antes da pandemia. E logo depois a gente assumia o ministério ordenado também na paróquia de São Sebastião, em Bahia. No entanto, tinha 3 diáconos, 2 padres, e aí a gente fez o discernimento de forma conjunta, eu, o padre Marcílio, o padre Marcondes, né, de que seria importante uma presença mais incisiva na paróquia de Santa Júlia. A minha vinculação com o padre Marcondes também é bastante significativa, a gente é muito amigo, e na época ele dizia, vamos fazer um trabalho formativo na paróquia de Santa Júlia e vamos desenvolver alguns cursos, e teve ainda em alguns momentos essa questão formativa. E aí fui para Santa Júlia, né, estive com o padre Marcondes saiu e eu permaneço agora com o padre Carlos. Na diocese, nós estamos vinculados às paróquias, de acordo com o bispo, geralmente por conta da localização, às vezes por morar perto, ou por conta das necessidades da paróquia. Como Santa Júlia tinha essa necessidade de priorizar naquela ocasião a questão formativa, então terminei assumindo esta função, não só em Santa Júlia, mas também junto à Forania Centro. Né? Junto à Forania Centro, na época a gente trabalhava com a questão da catequese, a formação dos catequistas. Ainda no ano de 2020, antes da pandemia e depois da pandemia, nós fizemos um curso intensivo via internet, né? Eu acho que foi pelo Meet,
usando a catequese como um discurso para chegar a todos. Então, meus ofícios, né, da docência terminaram servindo diretamente também para a vida diaconal. Tem uma vinculação muito boa com Santa Júlia, porque Santa Júlia é um povo extremamente acolhedor, né? Nós temos uma boa relação, uma boa convivência. Chega em Santa Júlia pela manhã, o tempo passa, voa, né? Rapidinho. Voa rapidinho. Então, assim, é maravilhosa a convivência com Santa Júlia, e é uma paróquia também que nos oportuniza formações, momentos de intimidade com Deus, momentos de fraternidade. Isso é muito significativo. Eu, o padre Carlos, o padre Marcondes, o padre Geraldinho, nós tivemos excelentes momentos de convivência, às vezes ali no salão paroquial, às vezes ali na cozinha, não é? Porque é um momento da fraternidade, da convivência, do diálogo. Isso é maravilhoso. E nesse período, o senhor já está há 5 anos em Santa Júlia, qual foi o momento mais marcante assim, para o senhor nesses 5 anos, diácono? O que me toca bastante, não só em Santa Júlia, mas em Santa Júlia tem um sabor todo especial isso. É o Tríduo Pascal. Eu diria que é um dos momentos mais ricos, e é exatamente na noite da vigília que isto fica mais evidente. Em Santa Júlia, nós temos, claro, tem outras paróquias também, porque é a liturgia da igreja. Mas na quinta, sexta, sábado e domingo, o momento em que se aprofunda de forma significativa a experiência de fé. E ver a igreja de Santa Júlia repleta, não é, cantando, exulte, é maravilhoso. É um momento que eu acho bastante significativo. Esse é um momento muito significativo. Agora, um momento pesado, difícil, eu diria que foi durante a pandemia. Porque até a gente ganhou o apelido de os diáconos da pandemia. Porque fomos ordenados em 4 de janeiro de 20, e logo depois, no mês de março, já estavam fechando, já era o momento de fechar igrejas. E ali, em 20, eu lembro que o grande trabalho da gente era manter a esperança acesa em meio ao caos, em meio às mortes, à desesperança. Então, teve ocasião, por exemplo, de missa dominical, de estar presente somente eu, padre Marcondes, o diácono Roberto, alguém com uma câmera, com um celular, não muito mais do que isso, não é? E a igreja totalmente vazia. Então, esse é um momento que, de fato, marca a vida da gente de forma bastante significativa. Como levar a esperança em meio ao caos. É uma tarefa nossa, de todo cristão, de todo fiel, e de forma especial para o ministro ordenado. Porque não se trata mais apenas de uma escolha, mas se trata agora de cumprir aquilo que foi adotado, aquilo que foi decidido, escolhido pela pessoa. E era impactante por demais. Você olhar para a igreja de Santa Júlia, uma igreja imensa, nós acostumados a vê-la repleta, cheia, com os bancos vazios, em alguns momentos com o nome de pessoas, com fotografias das pessoas. Aquilo, de fato, impactou bastante. Eu acredito que não apenas no meu ministério, mas também do padre Marcondes, do diácono Roberto, que estava conosco na época. E uma comunidade participativa que é, né? Santa Júlia é muito você viva. Vê nutrido ali, como o senhor trouxe, a comunidade se engaja, né, ali. E já daqui a pouco, tempo depois, tem a festa de Santa Júlia. Então, é um momento ali que o pessoal está todo mundo engajado, né? Sim. É muito... E um desafio que fica estampado, Nilcinho, é a gente pensar em como levar a esperança onde o desespero se estabeleceu. Porque nós tínhamos ali famílias enlutadas, nós tínhamos pessoas doentes, pessoas que estavam com seus entes queridos internados, que não sabia qual a resposta que viria depois daquele momento. E, claro, algumas pessoas acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube. Fica o desafio, exatamente, de levar esperança em meio. Então, eu diria que são 2 experiências que me impactam diretamente em Santa Júlia. A igreja repleta, na noite da Vigília Santa, da Vigília Pascal, iluminada pelas velas, mantendo acesa a fé, e a igreja vazia, diante do caos, mas, ao mesmo tempo, com a luz que sai do sacrário, iluminando as pessoas que estavam ali.
né? São 2 momentos que com certeza eu vou carregar Sim. ao longo da minha existência inteira. Sim. O senhor falando desse tema, dizendo que recebeu essa fama do diácono Diáconos da diáconos da pandemia. pandemia, mas isso muito honra. Sim, Né? Isso é um motivo sim, muito de honra, porque diante de toda essa dificuldade, como o senhor citou bem aqui, levar a esperança ao meio do caos sim, é como se fosse o nosso chamado. Aí, só rapidinho, Diácono, eu lembrei de uma frase de Santa Júlia, que inclusive eu também li para Juliana de Paula quando sim. veio aqui. Santa Júlia dizia assim: a minha liberdade é servir a Cristo, que adoro todos os dias e com a pureza da minha alma. Né? Belíssima, Eu faço belíssima. essa frase, coloco ela diante desse caos que foi, né? Sim. Era servir a Cristo com sua pureza, independente da circunstância, ela não negou a fé, Sim. ela não negou o serviço, ela sempre comunicou essa esperança, né? Isso está presente também no hino de São Francisco, atribuído a São Francisco de Assis, né? A oração de São Francisco, onde houver desespero, que eu leve a esperança. É um desafio para todo fiel, porque, de fato, nós teremos dificuldades, nós teremos as tribulações, Sim. as adversidades no mundo. E aí, claro, a tarefa do cristão é exatamente levar a esperança. E para nós, a esperança é uma pessoa, Sim. é o próprio É o Cristo. próprio Cristo. Cristo é a razão da nossa esperança, porque Ele mesmo é a nossa esperança. E essa esperança, como nos recorda São Paulo, ela não nos decepciona de modo algum. Aquele que confia em Deus não irá ser decepcionado. Então, é isto que vai estar presente na vida de todo cristão, na vida de todo fiel. Tribulações teremos, dificuldades teremos, até porque Jesus em momento nenhum negou a possibilidade de cruz. Pelo contrário, ele assegurou que para se tornar discípulo e segui-lo, se faz necessário, em primeiro lugar, tomar a cruz a cada dia. Não se toma a cruz somente um instante. Toma-se a cruz a cada dia para depois segui-lo. Então, em meio às dificuldades, em meio à possibilidade de carregar a cruz cotidianamente, tenha a certeza de que Cristo, que é a razão da nossa esperança, caminha conosco, nos sustenta, ampara e conduz. Sim, perfeito, perfeito. O diácono, e aí veio esse chamado, essa sua vocação, mas de fato, o que é o diaconato? O que é o que o diácono faz? Eu vejo muitas pessoas aí que ficam confusos, porque às vezes estão usando com uma camisa clerical, pensa que é um padre. Já vi gente falar, mas o diácono é o ajudante do padre. O que é o diaconato? Qual é a função dele? Né? Ótimo. O que é ser diácono? Vamos para as origens. Vamos pensar a partir das origens. Cristo instituiu, em primeiro lugar, apóstolos. Isso fica muito claro na estrutura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Dentre os discípulos, existem os apóstolos. Os discípulos eram 72. Discípulo quer dizer seguidor. Somente São Lucas fala da existência de 72 discípulos, que é um múltiplo do número 12. Não é? É um múltiplo do número 12. Para recordar que o número de discípulos é um número maior do que o número de apóstolos. Na igreja nós teremos discípulos, que somos todos nós, pela graça do batismo, e os apóstolos, que são instituídos por Cristo para pastorear, para cuidar, para zelar pelo povo de Deus, pelo rebanho de Cristo. Estes são 12, um número mais fechado, que revela também a intimidade com o próprio Senhor. Esse número 12 está vinculado também às antigas tribos de Israel, como que para indicar que será formado um novo povo de Deus a partir dali. Então, os apóstolos, apóstolo quer dizer enviado, os apóstolos tiveram a graça de acompanhar a Cristo da Galileia, passando pelo batismo de João. Esse é um momento importante. Jesus é batizado por João Batista nas águas do Jordão. Ali eles começam a seguir a Cristo, é o início da vida pública de Jesus. Ele chama a cada um destes apóstolos, os 4 primeiros são Tiago, André, João e Pedro, e pouco a pouco ele vai formando esta escola, esta comunidade de fé, que são os 12.
Quando Jesus morre, ressuscita e volta para junto do Pai, a comunidade precisa se reorganizar. E ali nós temos, de acordo com o relato de Atos dos Apóstolos, uma comunidade que vive a experiência com fidelidade ao Evangelho. Eles eram perseverantes na oração, obedientes ao ensinamento dos apóstolos, eles colocavam tudo em comum, não haviam necessitados entre eles. É isto que é dito sobre a comunidade de Jerusalém. No entanto, nós temos a chegada também do pecado junto aos membros dessa comunidade de fé. A igreja ela permanece santa, pura e imaculada, porque da natureza dela. No entanto, os seus fiéis, os seus membros podem cair. E isso aconteceu também na comunidade de Jerusalém. Nós vamos ter como exemplo disso os maus tratos, a má distribuição junto às mesas das viúvas que eram de tradição grega. Então, o que é que fica decidido entre os apóstolos, e Pedro é quem toma a palavra? Que se institua, a partir de homens virtuosos, um novo ministério. No texto em si, de Atos dos Apóstolos, não há a palavra diácono. Santo Irineu é quem vai dizer que estes homens eram diáconos. Então, a tradição mais antiga, do segundo século, reconhece que esse texto está fundamentando o nascimento do ministério diaconal. Esse ministério é um dos mais antigos da vida da igreja, um dos mais antigos, e ele cresceu bastante, porque na igreja primitiva, quem celebrava as Eucaristias eram os apóstolos. Quem celebrava as liturgias eram os apóstolos. Quem administrava a igreja eram os apóstolos. Como a igreja foi crescendo, os diáconos, estes servidores, também se tornaram administradores. Então, o apóstolo é o bispo e o diácono é este auxiliar colaborador do bispo. Perfeito. São Justino vai dizer que Santo Inácio e São Justino compartilham da importância do ministério diaconal na vida da igreja. Santo Inácio diz, por exemplo, que o padre, o presbítero, é uma mão do bispo. A outra mão é o diácono. Cristo é representado na figura do diácono, porque Cristo é o primeiro dos diáconos. Cristo é o servo que lava os pés dos seus discípulos, que lava os pés dos apóstolos. Então, Cristo para nós é o grande modelo de diaconia, de serviço. Na igreja, então, nós tivemos a existência do ministério diaconal como colaboradores diretos do bispo, de forma muito evidente até o século V. Nomes muito importantes existiram do primeiro século até o século V. Do século V até o Concílio Vaticano II, o ministério diaconal passou por uma revisão e foi apresentado à igreja como se fosse uma espécie de degrau em vista do presbiterato, como um estágio em vista do presbiterato. E aí isso é um grande equívoco. Até mesmo aquele que se ordena que é ordenado presbítero, ele não deixa de ser diácono. O Papa não deixa de ser diácono. Pelo contrário, o diaconato é um sacramento, ele faz parte do sacramento da ordem, e esta marca ela é indelével, ela não se apaga na vida do sujeito que é ordenado. Então, na vida da igreja, nós tivemos este papel até o século V, e a partir do Vaticano II, o ministério foi restaurado. Não é uma boa expressão, Sim, mas é a expressão mais usual para falar disso. Do primeiro século até o século V, existiam não apenas diáconos, mas existiam também diaconisas. Os diáconos eram homens ordenados e as diaconisas, elas eram mulheres instituídas, porque existiam, inclusive, funções litúrgicas, tanto para as diaconisas quanto para os diáconos. Dentro do espaço litúrgico, existe o específico do diácono. Vocês vão ver, por exemplo, em celebrações no Vaticano, o Papa celebrando, presidindo a Eucaristia e o diácono exercendo suas funções, independente de ter um número X de padres ou de bispos, aquilo que é específico dele, ele continuará a fazer. Então, é um ministério muito rico.
a gente costuma dizer que há uma tríplice dimensão da diaconia. A diaconia da palavra, o diácono é ordenado para evangelizar, para pregar, para anunciar o evangelho, em primeiro lugar. A diaconia da liturgia, ele preside sacramentos, ele colabora com o bispo e com os presbíteros durante as celebrações, e nas celebrações pode pregar também. E a diaconia da caridade, e esta é, sem sombra de dúvidas, a mais importante. Porque, recordem, que o ministério surge exatamente porque faltava caridade junto às viúvas. Onde existir viúva, órfão, doente, enfermos, é ali que deve estar o diácono. É ali que deve estar a igreja como diaconisa. Não é? Então, essa é uma experiência muito rica. A gente costuma dizer o seguinte, Nilcinho, não basta apenas valorizar o ministério diaconal. É preciso valorizar a dimensão diaconal da igreja. Uma igreja Sim. servidora, uma igreja samaritana, uma igreja que cuida dos pobres, dos sofredores. Perfeito. E é um imenso desafio esta dimensão. Não é? Porque se a gente se recorda, a identidade do cristão, de acordo com o Evangelho, é o quê? É a caridade, é o amor. O diaconato, ele é a expressão desta caridade. Agora o Papa Leão XIV até retoma 2 diáconos nessa experiência, Estevão e Lourenço. Estevão, no início da igreja, como primeiro mártir, como aquele que doa a vida pelo Evangelho, que reproduz nele as feições de Cristo, que morre do mesmo jeito que Cristo. É o primeiro a derramar o sangue na vida da igreja, é um diácono. Para a gente perceber a importância, o primeiro mártir da vida da igreja é um diácono. E depois Lourenço, que diz que os tesouros da igreja são os pobres. Então, o ministério diaconal está vinculado a estas 2 dimensões, as 3 dimensões: palavra, liturgia e caridade. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Elas estão entrelaçadas, misturadas. E o ministério diaconato é, além de ser uma redescoberta, um verdadeiro tesouro para a vida da igreja. O Concílio Vaticano II ele é muito feliz por restaurar esse ministério, apresentá-lo com vitalidade, e a gente reza todos os dias para que esse ministério seja ainda mais acolhido na vida da igreja. Que maravilha. O Concílio Vaticano, na verdade, ele é perfeito, vamos dizer, porque realmente ele é algo divino. Você mostra a importância que ele dá quando ele traz cada documento, né? Ele, só como exemplo, ele coloca em pé de igualdade a liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Sim. Ele dá uma possibilidade para a gente viver essa igreja em sua plenitude, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Ele é sensacional. O Concílio Vaticano II, nós costumamos dizer que é uma primavera da igreja. Essa é uma expressão que está muito próxima à figura do Papa João XXIII. Uhum. Nós tivemos, no século XIX, o Concílio Vaticano I. Foi realizado em 1870 e foi interrompido pela quantidade de guerras existentes na Europa. A Guerra Franco-Prussiana, a Guerra de Unificação da Itália. Do Concílio Vaticano I, nós temos como legado o texto sobre a revelação divina, que é a Dei Filius, e temos o texto da Pastor Aeternus, que é um texto sobre o Papa. Do Vaticano I, o legado ficou a doutrina acerca da infalibilidade papal. E, de certo modo, o nome do Papa Pio IX. O Papa Pio IX foi aquele que promulgou o dogma da Imaculada Conceição. A igreja do século XIX é uma igreja que sofre com o impacto da Revolução Francesa, ocorrida no final do XVIII, e do liberalismo que se estabeleceu no início do século XIX. Então, esta igreja, ela se apresenta como sociedade perfeita, porque a sociedade civil também se dizia como perfeita. No século XX, nós temos um movimento que vai noutra direção. O Concílio Vaticano II vai se apresentar ou apresentar a igreja como povo de Deus. Este é um conceito, não apenas uma imagem, mas um conceito, uma categoria eclesial para falar da igreja. Existem outras imagens e outras categorias.
A igreja é rebanho de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus. No entanto, a categoria mais importante para falar de igreja durante o Vaticano II é a igreja povo de Deus. O primeiro capítulo da Lumen Gentium, da Luz dos Povos, que é uma constituição dogmática, é o capítulo sobre o povo de Deus. Esta é a condição primeira de todo fiel. Isto é muito importante a gente frisar, Nilcinho, porque por vezes as pessoas pensam, o mais importante é ser diácono, é ser padre, é ser bispo. Não. O Concílio Vaticano II vai dizer que o mais importante para a vida da igreja é compartilhar da mesma fé, do primeiro sacramento, que é o batismo, e, obviamente, da Eucaristia. Então, o concílio, ele recupera a importância dos fiéis leigos. Santo Agostinho vai frisar ao longo dos seus sermões que o quanto ele se sente grato a Deus por ser parte do povo de Deus. Convosco e para vós. Convosco sou cristão. Para vós eu sou bispo. Se, por meio do batismo, eu recebi a graça, a salvação, a eternidade, por meio da ordem, eu corro um risco. Vejam que coisa linda Agostinho está nos ensinando. Este, inclusive, foi um trecho retomado pelo Papa Leão XIV. Perfeito. Durante a sua apresentação na Praça de São Pedro. É exatamente a primeira condição dos fiéis. Por meio do batismo, eu recebo como prêmio a eternidade. O que pode ser maior do que o céu? Eu recebo no dia do batismo. Do batismo. E, claro, a partir da ordem, eu me configuro a Cristo a partir da experiência de serviço, a partir da experiência de condução do povo de Deus, como pastores, como ministros que governam a igreja. Contudo, para a teologia dos sacramentos, este governar passa pela mesma experiência que Cristo fez, por meio do serviço. Então, a Lumen Gentium vai dizer que todos aqueles que são batizados são incorporados ao povo de Deus, fazem parte deste povo de Deus. No texto da Lumen Gentium, os bispos retomam uma imagem muito cara à carta de São Pedro. Vós que outrora não éreis povo, agora sois povo de Deus, povo sacerdotal, raça santa. Veja que imagem linda. Sim. Vocês não eram nada, vamos dizer assim. A partir de agora, vocês se tornam um povo de sacerdotes, um povo sacerdotal. Então, este é o primeiro capítulo da Lumen Gentium. Depois, vão se abordando os ministérios na vida da igreja. Por que se começa falando do povo de Deus? Porque todos os outros ministérios que virão estão a serviço do povo de Deus. Todos os ministérios, o bispo, o presbítero, o diácono, estão a serviço do povo de Deus. O último capítulo é sobre as religiosas e religiosos, porque vão viver com maior radicalidade esta vocação, a vocação cristã, e dedicado à Virgem Maria, como modelo de igreja. Então, o Concílio Vaticano II ele fez importantes reformas, enfatizou, acentuou determinadas expressões que fazem com que a gente possa refletir melhor sobre o que é a igreja, qual a natureza da igreja. Costumeiramente, as pessoas tendem a olhar para a igreja como uma realidade histórica. A igreja é, antes de tudo, de acordo com a própria Lumen Gentium, mistério. Ela é sacramento do reino. O concílio vai dizer que ela já é o reino de Deus em germe, em semente. A igreja já é o reino de Deus em semente, que vai se desabrochando até a plenitude quando Cristo voltar. De acordo com o próprio Concílio Vaticano II e o texto da Lumen Gentium, a igreja ela é obra da Trindade Santa. Ela nasce do desejo do Pai. É o Pai quem deseja que exista um povo consagrado, eleito, santo, sacerdotal. É o Pai. O Filho congrega no tempo. O Filho congrega, junta esse povo na história. Pelo mistério da encarnação, por meio da vida pública, da cruz de Cristo nasce a igreja. Na história, no tempo. Nós temos data. A igreja tem 2000 anos praticamente, porque está vinculada ao ministério da vida pública de Jesus. E ela é santificada cotidianamente pelo Espírito Santo. Então ela é obra
trinitária. De onde é que ela vem? De Deus. Para onde é que ela volta? Para Deus. O livro do Apocalipse diz uma coisa muito bela sobre a igreja. O que é a igreja? Ela é uma cidade. Ela não é apresentada como um templo. O autor, inclusive, diz, não há templo nessa cidade, porque toda ela é de Deus. E como ela é uma cidade linda, dourada, de cristal, é assim que ela é apresentada. É a imagem da igreja perfeita, bela, formosa. Por que olhamos para Maria como modelo de igreja? Porque Maria é bela, formosa, santa, pura, imaculada. Então, o referencial de igreja é Maria. Ela é sinal, a igreja é sinal do reino de Deus no mundo. E, claro, por meio dos sacramentos, por meio dos sacramentais, por meio da vida que ela oferta, ela oferece Cristo ao mundo. O mesmo livro do Apocalipse diz o quê? Uma mulher sofria em dores de parto, era perseguida, o dragão corria atrás dela e ela dá à luz ao filho. A vocação da igreja é essa. Não importa o quanto ela será perseguida. A vocação da igreja é gerar Cristo para as pessoas, é entregar Cristo para as pessoas, apesar das contradições dos seus membros, apesar das contradições dos seus fiéis. Este é o grande desafio. Perfeito, perfeito. Que aula, viu, meus amigos? Tá aqui frente a frente, cara a cara com o Vanderlan. Deixa ele molhar um pouquinho essa garganta aí, que esse papo é muito bom. Essa aqui é uma aula que a gente tá tendo, é um privilégio tê-lo aqui conosco. Mas enquanto o diácono vai aqui tomando uma aguinha, eu quero mais uma vez convidar você para se inscrever no canal da Paróquia Santa Júlia. Clica aí no sininho, ativa essa notificação, compartilha, comenta, comunique conosco essa esperança. E também quero pedir a você, meu amigo, que se você tiver o desejo de apoiar o nosso projeto, o Santa Júlia Conecta, a nossa Pascom, tá aqui, vai ficar na tela. Vou pedir para o meu amigo Breno colocar, por gentileza, aí o QR Code. Olha aí, você pode fazer a sua doação da forma que você puder, que seu coração desejar. Então você pode fazer a sua contribuição e só coloca lá no comprovante Pascom, que esse dinheiro vai ser revertido ao nosso projeto. E se você quiser ser um parceiro fixo do nosso programa, também vai ficar aqui na tela do nosso canal o número da Paróquia Santa Júlia, 3244-7592. Você vai falar com a nossa secretaria paroquial e vai dizer, eu quero ser um parceiro do Santa Júlia Conecta, e será encaminhado para conversar com o responsável, tá bom? Então, quem puder ajudar, quem quiser ser um parceiro, estamos de braços abertos acolhendo vocês para essa nossa caminhada de comunicar a esperança. E voltamos para o nosso bate-papo especial. Deu para beber uma aguinha? Deu. Oh, coisa boa. Então, diácono, o assunto foi bom, foi correndo, e eu esqueci só uma coisinha. Como é que faz para se tornar um diácono, Vanderlan? Como é esse caminho? Né? Tem muita gente que talvez tenha esse interesse, esse desejo, né? Como o senhor falou do desejo, tudo nasce do desejo de Deus. Né? Como se torna um diácono hoje? Bom, na Arquidiocese da Paraíba, nós temos uma escola diaconal. Inicialmente, nós temos uma trajetória muito bonita na Arquidiocese. Isso tem que ser registrado. Por quê? Porque nós fomos uma das primeiras dioceses no Brasil a ordenar homens casados, na condição de diáconos permanentes. O Concílio Vaticano II ocorre de 1962 a 65, e no ano de 66 chega na Paraíba Dom José Maria Pires. Em 1970, nós já temos a primeira turma de homens ordenados, homens casados que foram ordenados. Inclusive um deles é o diácono Manuel Xavier, um dos diáconos vivos mais antigos no Brasil. É uma riqueza para a vida da igreja que a gente tem. De lá para cá, Dom José Maria Pires, na época, valorizou bastante a questão do ministério diaconal, do ministério dos leigos também. Depois nós tivemos Dom Marcelo. Dom Marcelo também ordenou vários homens casados como diáconos. Dom Aldo também. Dom Aldo, inclusive, na época, delegou a administração de paróquias a diáconos, porque isso é possível também.
E com Dom Delson nós tivemos a reabertura da escola diaconal. A reabertura se deu no ano de 2018, Escola Diaconal Arquidiocesana Dom José Maria Pires. Nós costumamos dizer que são 5 anos de formação específica da escola diaconal. Um primeiro ano seria um ano propedêutico, de conhecimento dos próprios aspirantes. Nós chamamos de aspirantes aqueles que aspiram o dom do diaconato. E depois nós teríamos 4 anos de formação mais incisiva sobre o ministério diaconal. Isto não pode ser confundido com a formação acadêmica. Sim. Esta mesma formação poderá acontecer, ou poderia acontecer até antes, junto ao seminário. E por que junto ao Seminário Arquidiocesano da Paraíba? Porque uma das preocupações da CNBB e também nossa é que o futuro clero se conheça. O Seminário Arquidiocesano da Paraíba é onde formam os padres e também formam os futuros diáconos. Então, o diácono ele precisa de uma boa formação porque ele é um evangelizador qualificado. Sim, perfeito. Ele é um ministro ordenado, ele é ministro da palavra. Como ele é ministro da palavra, então ele precisa da formação teológica. Então, além da formação específica, que demora 5 anos, ele faz a formação também junto ao centro de estudos, que pode ocorrer de forma concomitante. Ao passo que ele está fazendo a formação específica, ele pode estar cursando os 4 anos de teologia. Alguém pode dizer assim, mas chegou, entrou... Não, não é tão simples. Não é porque a diocese, ela promulga um edital, o bispo apresenta um edital, provavelmente o ano que vem deve sair esse edital. Olha que maravilha. Não é? Ele fica aberto durante 3 meses, 4 meses, e posteriormente é que se inicia o processo de discernimento, acompanhamento do aspirante e da família. A gente sempre pede que aqueles que almejam a vida diaconal tenham inserção na vida paroquial. Porque se ele não faz parte de uma paróquia, não tem muito sentido, não tem razão dele apreciar o ministério diaconal. Nós estamos vinculados à vida paroquial ou diocesana. Então, é em vista disso, de uma maior inserção, de uma melhor qualidade na obra da evangelização. O diácono, leva um tempo, veja que é um tempo significativo. 5 anos é um tempo estabelecido aqui na Arquidiocese para a formação do diácono, que pode demorar um pouco mais, dependendo de como ele conclui o curso de teologia. Alguém pode dizer assim, mas é muito tempo. Sim, mas o ministério diaconal, ele é muito belo. Sim. Não pode ser feito de forma alinhavada, não pode ser feito de forma apressada, considerando a qualidade do ministério que a gente pretende exercer. Se o sacramento da ordem é algo que ajuda a edificação da igreja, contribui diretamente para a edificação da igreja, então o ministério diaconal que está junto ao sacramento da ordem, é o primeiro grau da ordem do sacramento da ordem, ele tem que ser melhor valorizado, tem que se aprofundar para dar qualidade a essa experiência. Perfeito. Então, vocês vão encontrar diáconos que foram ordenados com 5 anos, com 6 anos, às vezes até com mais tempo na arquidiocese, porque, de repente, ele não tinha concluído ainda o curso de teologia ou tinha alguma outra pendência. Beleza. Mas, geralmente, são 5 anos, né, em vista da ordenação diaconal. Então, abre-se um edital, então não tem aquela coisa de, eu fui indicado, o padre me indicou, ou tem isso também, não? Abre-se um edital, é para todo mundo. Quais são os critérios que... Os critérios anteriores era uma carta por parte do padre, uma carta de apresentação. Mas esse critério, ele inclusive está sendo repensado, porque existe uma preocupação com o que a CNBB chama de diocesaneidade. Então, para valorizar a importância da pertença à diocese, no nosso caso, da arquidiocese, o que é que temos procurado acentuar? A vinculação dos homens que pretendem ser diáconos à paróquia. Então, precisa exatamente dessa vinculação. Quem é que pode emitir esse parecer? O padre junto ao conselho paroquial. Porque se ele não é conhecido pelo conselho paroquial, como é que as pessoas vão
não é, reconhecê-lo com as qualidades para o ministério diaconal. Para além dessa, existe também uma outra carta muito importante, que é dada no início da escola diaconal e ao término, quando está prestes a se ordenar, que é a carta da esposa e dos filhos, dependendo da idade. Porque a esposa, ela precisa dar ciência ou, não é, deixar isso registrado de forma muito nítida. Se ela o acompanha ou não é outra conversa, mas ela precisa dar o parecer sobre o ministério do esposo. O Papa João Paulo II agradecia bastante as esposas dos diáconos, não necessariamente pela participação delas com eles, porque há determinados lugares que provavelmente o diácono vai entrar só, sem filho e sem esposa. E ele vai, pelo imperativo do Evangelho, não é? Pelo imperativo do Evangelho. O Evangelho manda o diácono ir para uma UTI. Ele vai entrar só. Sim. O diácono vai para a carceragem, trabalhar com a população que está encarcerada. Provavelmente ele vai só. Sim. Mas ela precisa dar ciência, ela precisa dar o parecer de que está renunciando, em dado momento, a essa presença do diácono. O Papa João Paulo II agradecia às esposas e aos filhos por isso, por esta renúncia que elas faziam em muitos momentos, por vezes nos domingos, nos finais de semana, nos feriados, onde esses homens casados poderiam estar com as esposas, eles estavam fazendo o trabalho pastoral, estavam visitando doentes, estavam visitando a população encarcerada, enfim. Então, vejam que esta carta também é muito importante, é um dos critérios. Pelo direito canônico, o que se pede para a ordenação é que sejam homens casados há pelo menos 5 anos e com pelo menos 35 anos de idade, para a ordenação. Não é para o ingresso na escola diaconal, é para a ordenação. Mas, geralmente, quando se faz a descoberta, o discernimento, os aspirantes já possuem mais idade do que isso, né? Já têm uma idade um pouco mais madura, já são homens provados, amadurecidos. Em Atos dos Apóstolos, diz uma coisa muito interessante sobre o perfil daqueles homens, dos 7 que foram escolhidos como diáconos. Deveriam ser homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. São duas coisas. Para ser escolhido como diácono, primeiro critério, homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Na carta de São Paulo a Timóteo, diáconos e bispos recebem a mesma instrução, que sejam homens capazes de administrar sua vida, sua família, sua casa, porque se não conseguem administrar a casa, como é que podem administrar a igreja, cuidar das coisas de Deus? Então, é por essa razão que na igreja se pede tanto a carta da comunidade quanto da família, da esposa e dos filhos, dependendo da idade dos filhos. Né? Isso é muito importante. Depois, remonta àquilo que a gente dizia no início, é o critério do reconhecimento das qualidades para que alguém venha a desempenhar esse ministério junto à igreja. Se encontra ali sinais vocacionais. Se tem vocação, então a comunidade vai identificando, vai reconhecendo isto e vai apoiando o aspirante nesse projeto, que é de Deus muito mais do que humano. Se for somente humano, ele se desencanta, deixa, não é? Esfria, e talvez fique pelo caminho. Mas se for divino, se for realmente vocação, vão ficando os sinais por onde ele passa. E, claro, a vocação dele se torna uma inspiração para outras pessoas. Que perfeito. Cada ministério na igreja ele tem que ser fecundo. Fecundo. O ministério do padre, do presbítero, tem que ser fecundo. Do diácono, tem que ser fecundo. Ser capaz de gerar novas vocações. Porque todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Num dado momento, eu estou em Santa Júlia, talvez amanhã esteja em outra paróquia, talvez em outro lugar, enfim. A gente passa também porque passa para a eternidade, não é? Vai para junto de Deus. Com certeza. E o que é que a gente deixa para a igreja? Quais são as sementes que são lançadas, não é? Quais são as sementes? Então, o ministério tem que ser fecundo, suscitando sempre novas vocações. Agora, algo muito interessante que o senhor sempre falou aqui, desde o início desse nosso bate-papo, é sobre a presença, o caminhar junto ao bispo, né? O diácono, ele não é
da igreja, não é isso? Ele é um colaborador, se eu estiver errado, me corrija, por gentileza. Ele está ligado ao bispo. Né? Pelo rito de ordenação, o diácono ele é estabelecido como colaborador imediato do bispo. Perfeito. A oração, inclusive, durante o rito de ordenação, oração consacratória para a ordenação, considera os diáconos como levitas. São semelhantes aos levitas da antiga aliança. Arão, o sacerdote, e os levitas como auxiliares. O diácono ele é o colaborador do bispo, assim também como o presbítero ele é colaborador do bispo. Diáconos e padres são colaboradores do bispo, não é? Como dizia Santo Inácio de Antioquia. Eles são servidores da igreja, são diáconos para a igreja. São João Crisóstomo dizia que o diácono são os olhos e as mãos dos bispos, porque eles olham a realidade do povo, eles servem ao povo com suas mãos. Santo Inácio dizia que quando se termina a missa no domingo, o que é que o diácono faz? O diácono deve sair e levar a Eucaristia para os enfermos, para os encarcerados, para quem não pôde participar da ceia eucarística. Então, o diácono é servidor do povo de Deus e o seu ministério está vinculado ao bispo. Na ordenação diaconal, por exemplo, somente o bispo é quem impõe as mãos sobre o aspirante que será ordenado diácono. Na ordenação presbiteral, sacerdotal, o bispo e os demais padres impõem as mãos sobre aquele que já era diácono. Isso por quê? Porque se enfatiza na ordenação diaconal a vinculação do diácono ao bispo e, na ordenação sacerdotal, a figura do padre ao presbitério e ao bispo. Aqui é um detalhe muito precioso, muito importante. No ato da ordenação diaconal, aquele que é ordenado promete respeito e obediência ao bispo, ao ordinário local. O padre, da mesma forma, vai prometer obediência ao bispo. Então, o diácono não faz uma promessa de obediência ao padre. Sim. Ele, claro, vai ser amigo, irmão, Sim. caminhar junto. Caminhar juntos. Mas ele não deve obediência a nenhum padre, a nenhum, absolutamente nenhum. Não é uma promessa feita no rito de ordenação, de jeito nenhum. Ele faz esta promessa a quem? Ao bispo que o ordenou e aos seus sucessores. O que já é bastante coisa. Sim, não é? muita já é muita coisa. coisa. Já é muita coisa. Então, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores. Então, esta promessa se dá diante do bispo. Com as suas mãos dentro das mãos do bispo. Não é? Sim. Este juramento, este voto Lindo que você faz durante a ordenação. Então, o ministério diaconal está vinculado ao do bispo e, claro, o bispo vai orientando para onde ele deve ir, vai normatizando a vida pastoral e dizendo de que modo o diácono pode colaborar na vida diocesana, nas paróquias. Né? Ele quem vai dando essas instruções. Ah, que perfeito, diácono. Muito bom, muito bom. Mas antes de tudo é uma vocação, né, diácono? Com certeza. É uma vocação. Com certeza. A gente vê no olhar dos diáconos, né, que nós temos, vou falar na nossa igreja particular, o amor que eles têm pelo serviço, por essa caminhada. É muito lindo, é muito bonito de ver isso. Mas a gente agora vai mudar um pouquinho do nosso tema, né? Nós vamos falar sobre o nosso atual pontífice, né? Esse ano, Papa Francisco, né, deixou um legado, né? Eu costumo dizer, brincando, né? Tenho respeito a todos, mas eu digo que é o meu Papa. Foi quem eu mais acompanhei. Agora eu vou ter a oportunidade de acompanhar o pontificado do Papa Leão. Papa Francisco, que voltou aos braços do Pai, vamos dizer. E agora, com o início do pontificado de Papa Leão, nós vemos algumas semelhanças, vemos algumas diferenças, vemos algumas semelhanças. Qual análise, diácono, que o senhor faz, né, desse primeiro ano, né? Ainda estamos no ano desse chamado do Papa Leão. Quais as semelhanças, quais as diferenças
que o senhor vê desse pontificado de Francisco e Leão XIV e quais os caminhos que Papa Leão já dá como sinal para a sua sucessão, para o seu caminhar? Temos um pontificado recente. É muito novo, tudo muito novo, ainda incipiente, mas eu costumo dizer que nós temos pelo menos 4 eixos que apontam para uma provável definição do pontificado do Papa Leão XIV. Eu gosto de ver a partir dessa ótica. Posso me equivocar, Sim. mas o risco talvez seja pequeno, não é? Com base, inclusive, naquilo que já saiu recentemente em sua exortação apostólica. O primeiro eixo, eu diria que é a concepção agostiniana de igreja. Prevost, que se tornou Leão XIV, ele é um padre agostiniano. E isso fica visível já na primeira fala dele durante seu pontificado. Primeiro ponto, um pontificado marcado pela influência do pensamento de Santo Agostinho. Aí alguém pode dizer assim, e qual a importância disso? A importância é gigantesca. Agostinho é um dos maiores teólogos da história do cristianismo inteiro, tanto ocidental quanto oriental. Um dos maiores. Há quem diga que é o maior. Eu sou tentado a dizer que ele é o maior, não é? Agostinho é o cara. Agostinho é gigante demais. Como é que Agostinho compreende a comunidade cristã? Uma comunidade de redimidos, uma comunidade restaurada, salva por Deus, uma comunidade onde pecadores encontraram a graça da reconciliação e da misericórdia, porque ele mesmo encontrou isso. Agostinho foi um pecador alcançado por Deus. Agostinho é este. Agostinho transitou pelas mais diversas tradições filosóficas, fez parte de uma doutrina religiosa, esotérica, chamada maniqueísmo, um seguidor de um líder persa chamado Mani. Ele foi seguidor dessa doutrina, que acreditava na coexistência do bem e do mal, o homem tensionado pela natureza Sim. do bem e do mal. Depois reinterpreta Platão e, graças à oração de Mônica e aos sermões de Ambrósio, é que ele se converte. Oração e a palavra do bispo Ambrósio. Ambrósio exerce uma força muito grande na conversão de Santo Agostinho. A oração de Mônica, a oração de uma mãe e a palavra de um bispo, a palavra de Ambrósio. Lindo. A obra de Ambrósio, belíssima, o cuidado pastoral, o cuidado para com os pobres de Ambrósio é algo que chama a atenção. Então, a imagem de igreja que Agostinho tem passa por essa via. Eu fui perdoado por Deus, fui resgatado por Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e sempre nova. Eis que tu estavas dentro de mim e eu tão fora de ti. Tarde te amei. Quanto tempo eu perdi na vida? É isso que Agostinho está dizendo. Tu estavas aqui, eu te procurando lá fora, por tudo quanto era doutrina, filosofia. Então, este é um primeiro ponto. Na época de Agostinho, existe uma doutrina chamada donatismo, que é a doutrina que prega um princípio, é um bispo herético, que pregava o princípio de que só deveriam participar da comunidade as pessoas sem pecado nenhum. Sacramentos só seriam válidos se os padres não tivessem cometido pecado. E como é que eu vou saber uma coisa dessa? Então, quem pecava deveria ser expulso da comunidade. Essa era a concepção do bispo Donato. Agostinho é o doutor da graça. Ele diz que, para além das nossas iniquidades, mazelas, contradições, existe a graça de Deus. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, vai dizer São Paulo. Agostinho é um leitor de São Paulo. Então, o que é a igreja para Agostinho? Uma comunidade de redimidos, de pessoas que receberam uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Então, esta imagem é muito importante. Qual é a imagem que Agostinho tem sobre o império, sobre o mundo? Que também o império tem jeito. Em 425, Agostinho vê Roma ser incendiada. Ele vê Roma ser incendiada. E
O Império cai em 476, 50 anos depois. E Agostinho dizia: a cidade de Deus nasce do amor a Deus. A cidade dos homens nasce do amor a si mesmo. A cidade dos homens vai cair. Mas eu quero, ainda assim, que a estrutura do império permaneça, porque nela é possível anunciar o evangelho. Eu vejo os túmulos de Calixto, de Lourenço serem depredados, vejo Roma ser incendiada, e com isso a barbárie pode se estabelecer. Essa é a imagem de Agostinho, apesar das contradições. Sim. Então, Prevost, ou Leão XIV, vai retomar essa imagem. Já está visível isso. Sim. Durante suas falas, agora na carta também. A igreja como uma comunidade misericordiosa. Esteve presente isso também no pontificado de Francisco. Olhar para o mundo como algo que pode ser restaurado. Nós não acreditamos na condenação, nós não condenamos o mundo. Nós anunciamos o evangelho para que o mundo seja transformado. É o que dizia Agostinho. Então, esta é uma primeira marca do pontificado de Leão XIV. Olhar para Agostinho, que é seu pai. Sim, né? Perfeito. O segundo eixo, a segunda coluna do pontificado de Leão XIV é Leão XIII, o Papa do final do século XIX, que depois do pontificado Pio IX, vai falar sobre doutrina social da igreja. Escreve um texto chamado Rerum Novarum, das coisas novas. Quais são as coisas novas que acontecem no final do século XIX? Avanços tecnológicos, mudanças, revolução industrial, mudanças nos hábitos, mudança na família, mudança no tempo, no modo como nos relacionamos com o tempo, mudanças nas relações entre patrão e empregado. Então, o Papa Leão XIV olhou para o Papa Leão XIII, tendo essa inspiração. Precisamos retomar temas sociais. E vejam que esta primeira exortação apostólica dele acentua exatamente a dimensão da caridade, do amor aos pobres. É o que dizia também o Papa Leão XIII, olhando para a fábrica, para a indústria, para os operários, para os trabalhadores, e dizendo: estes trabalhadores não podem ser vistos como escravos, de jeito nenhum. Relação entre patrão e empregado Sim. não pode ser moldada a partir disso. Então, é o segunda coluna, segundo pilar que vai nortear a figura de Leão XIV. O terceiro é o Concílio Vaticano II. O Papa Leão XIV juntamente com Francisco, são os dois papas que não fizeram parte do Concílio Vaticano II e interpretam o Concílio Vaticano II a partir da América Latina. Prevost, embora sendo estadunidense, teve parte de sua experiência pastoral no Peru. E vai carregar esta experiência. Veja que já agora, na carta, ele cita, por exemplo, a Conferência de Medellín. Ele cita, está dentro da exortação apostólica. Quer dizer, a América Latina estava presente tanto durante o pontificado de Francisco, quanto agora no pontificado de Prevost. O Concílio Vaticano II foi a primavera da Igreja em diversos aspectos, porque apresentou ao mundo a relação nova que a Igreja pretende estabelecer com a sociedade. Na Gaudium et Spes, documento Constituição Apostólica do Vaticano II, os bispos e Paulo VI vão afirmar que as alegrias e as esperanças do homem contemporâneo são também as alegrias e as esperanças da própria Igreja. Então, o Concílio Vaticano II vai apresentar o quê? Uma igreja que quer dialogar com o homem contemporâneo. Não é para condenar o homem contemporâneo, de modo algum. É para dialogar com o homem contemporâneo. Então, o concílio é o terceiro pilar que vai influenciar esse pontificado. O quarto é Francisco. Francisco com tudo aquilo que ele representa. Recordemos, o projeto inicial de Francisco está na Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho. E em Francisco se recupera a imagem da igreja pobre para os pobres. E isso está presente também durante o pontificado do Papa Leão XIV. Então, eu diria, Nilson, que são 4
pilares que vão nortear esse pontificado. O primeiro, a mentalidade, a eclesiologia, a teologia agostiniana. O segundo, a concepção de igreja e de sociedade de Leão XIII. O terceiro, o Vaticano II. E o quarto, a inspiração de Francisco. Sensacional. Não tem como negar a força e a influência de Francisco junto ao Papa Leão XIV. Não tem como. Francisco é grande demais. É grande demais. É um Papa que apresenta um novo modo de ser sucessor de Pedro. Um Papa próximo das pessoas. Um Papa que fala de improviso em alguns momentos. Um Papa que usa as mídias digitais. Um Papa que fala sobre a necessidade da espiritualidade a partir das coisas miúdas, das coisas pequenas. Então, o legado de Francisco é gigantesco. O Papa que fala da misericórdia, da acolhida às pessoas, que acolhe as pessoas em segunda união, que fala do respeito e acolhida às pessoas homossexuais, a todos. Então, vejam que há uma atenção especial de Francisco a muitos grupos que não eram enxergados, a pessoas que não eram vistas. Leão XIV, né, também vai nesta direção, dialogar. Aqui no texto da exortação apostólica, ele, por exemplo, fala sobre a importância dos movimentos populares. Olha que maravilha. Dos movimentos populares, para falar da caridade, para falar do amor aos pobres, falar exatamente a partir da experiência e do conceito do que é considerado movimento popular. Olha que maravilha. E, engraçado, né? Tem gente que ainda julga tudo isso, né? Isso que eles fizeram, tanto o Papa Francisco como o Papa Leão, que já aponta esse caminho, já é a igreja em saída missionária. Sim. De você ir, de você resgatar, né? A gente lembra da ovelha perdida, né? Então, assim, eles vão até as pessoas, né? E isso vai se concretizando por meio de cada gesto. Aqui nós temos inicialmente uma fala, essa carta, essa exortação apostólica recente, foi do dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Que maravilha. Ela foi bastante aguardada e sim, o dia em que ela é assinada fala muito também. Sim. Porque, inclusive, começa citando o Papa Francisco e também citando o Santo de Assis. Pelo amor aos pobres, por ter se tornado pobre para melhor comunicar a força do Evangelho, retoma a imagem de São Paulo de que Cristo nos enriqueceu com sua pobreza. Então, vejam, há uma preocupação em dar continuidade àquilo que esteve presente em Leão XIII, Vaticano II, não é? E que, claro, foi sendo interpretado pelos papas posteriores e isso fica muito evidente com a figura de Francisco. Então, não há uma ruptura, de modo algum. O Papa Leão XIV não está promovendo uma ruptura com o Papa Francisco, com suas ideias, com o Evangelho, nada disso. É uma continuidade. Claro, dando o seu tom, dando o seu enfoque, porque cada Papa tem seu carisma, tem sua identidade, mas nós temos uma continuidade, a continuidade do espírito de Francisco aqui presente na exortação e nos gestos de Leão XIV. A época que foi anunciado o Papa Leão, saiu na rede social uma imagem muito interessante, que era Francisco e Leão, né? Ambos lado a lado. Isso já mostrava, né? Já era o primeiro sinal. Com certeza. Desse caminhar. O Papa Leão XIV, na época cardeal Prevost, era alguém da confiança do Papa Francisco. Já era alguém da confiança do Papa Francisco. Então, na eleição, no conclave, fica evidente essa escolha pela vinculação também com Francisco. Com Leão, a gente tem um apelo muito importante à questão da unidade da igreja. Da unidade da igreja. Isso esteve presente no pensamento de Agostinho. Era uma preocupação de Agostinho com relação à unidade da igreja. Teve presente também durante o Vaticano II, porque você imagina juntar mais de 2.000 bispos durante o concílio. É um desafio enorme. Cada um vem com seu modelo de igreja, cada um vem com suas prioridades, suas preocupações. E é uma preocupação que o Papa Leão XIV também apresenta agora, essa questão da unidade.
como há muita diversidade, diversidade de carismas, diversidade de opiniões, com as mídias digitais, isso fica muito presente. Então, o Papa Leão XIV ele tem uma tarefa árdua, que é aumentar a coesão no corpo de Cristo, aumentar a coesão no espaço eclesial. É um desafio enorme, diante das tendências que nós temos. Sim. E por falar na Carta Apostólica, né, que foi agora lançada no dia 4 de outubro, a Dilexit, né, que já citamos aqui, o que traz mais de importante nessa carta, Diácono? Qual é a mensagem principal que ela nos traz hoje? Primeiro, eu pegaria o subtítulo dela, porque o termo é Exortação Apostólica Dilexit do Santo Padre Leão XIV sobre o amor para com os pobres. Então, Dilexit é uma carta sobre o amor para com os pobres. A primeira coisa que fica evidente é a continuidade com a concepção de igreja presente em Francisco. Isso aqui nós temos uma continuidade reconhecida pelo Papa Leão XIV já no início de sua fala, já no início do seu texto. A carta, ela começa lembrando de Francisco de Roma, vamos chamar assim, Papa Francisco, e do pobrezinho de Assis. Os dois Franciscos, como que dois modelos para a gente pensar numa igreja pobre para os pobres, uma igreja próxima das pessoas, uma igreja próxima de todos, e de forma especial dos pobres. Segundo, o Papa Leão XIV, nesta exortação apostólica, o que ele faz? Um transcurso, uma história, uma trajetória, a gente pode dizer até uma linha do tempo, sobre os modos como a igreja exerceu a sua presença caritativa junto aos pobres. Desde o período antigo, passando pelo período medieval, pela Idade Moderna, até a contemporaneidade. Em primeiro lugar, ele diz muito claramente que no Antigo Testamento, nas raízes bíblicas, Deus jamais abandonou os pobres. Pelo contrário, recupera a imagem do livro do Êxodo, capítulo 3. A teologia do Êxodo diz o quê? Que Deus se moveu para socorrer os pobres. Eu vi, ouvi o clamor do meu povo e por isso eu desci, a fim de libertar este povo. Êxodo capítulo 3. É importante a gente dizer isso porque é na revelação do nome divino, do nome de Deus, Moisés vai perguntar, em nome de quem eu irei? Se revela ao lado de quem Deus está? Dos pobres. Êxodo capítulo 3. Essa teologia vai se desenvolvendo ao longo de todo o Antigo Testamento. Os profetas são os defensores dos mais pobres. O profeta Amós diz, a menina é trocada por um par de sandálias. Por um par de sandálias. Isso é exploração. Então, Isaías fala do culto desvinculado da vida. Por que vocês oferecem incenso? As vossas mãos estão manchadas de sangue. Então, o Antigo Testamento já apresenta muito claramente que Deus está ao lado dos pobres. Em Jesus, vai dizer Leão XIV, isto fica muito evidente no mistério da encarnação. Primeiro, Leão XIV vai dizer, ele era um tecton, ele era um carpinteiro, a gente chama de carpinteiro. E Leão XIV diz, uma condição inferior à dos agricultores. Imaginem que ser agricultor há 2000 anos era difícil. E ser carpinteiro era ainda mais difícil do que ser agricultor. É isso que Leão XIV está dizendo. O verbo da vida, o Filho de Deus, se encarnou na história dos homens e assumiu o lugar dos últimos. E vai dizer isso São Paulo na carta aos Filipenses. Ele se fez homem, se fez escravo, assumiu até as últimas consequências. Então ele se fez pobre, Jesus se fez pobre. Depois ele retoma uma outra imagem lá do Evangelho de Lucas, quando José e Maria vão levar a criança até o templo, no 8º dia para a apresentação, e lá oferecem um par de rolinhas
para a apresentação no templo, como os pobres costumavam fazer de acordo com a tradição de Levítico. Então, vejam que, de acordo com Leão XIV, não apenas a igreja deve ser pobre, mas o próprio Cristo se fez pobre. Se fez pobre. Além disso, nós temos, como dizíamos anteriormente, Atos dos Apóstolos dizendo que não havia necessitados na comunidade. E, num dado momento, o pecado se estabeleceu e houve problema na distribuição das mesas. Então, faltou para as viúvas de tradição grega. O ministério do diaconato é estabelecido exatamente para sanar a má distribuição. Depois disso, vai dizer Leão XIV, nós temos o período antigo. E é muito bonito porque, Nilcinho, ele vai apresentar o ministério diaconal vinculado ao mundo dos pobres. Ele recupera um texto de Santo Ambrósio para falar disso. E depois, o testemunho de São Lourenço. Aquele que entrega a sua vida, é queimado em uma grelha. São Lourenço é queimado dessa forma. E apresentou os pobres como tesouro da igreja. Os pobres como tesouro da igreja. Passando pelo período medieval, o Papa Leão XIV apresenta algumas ordens importantes, como, por exemplo, a dos mercedários. Nossa Senhora das Mercês, a gente tem até um oratório, capela aqui, e vai apresentar o Papa Leão XIV que esta congregação, esta ordem dos mercedários, quando nascia para que os religiosos se oferecessem no lugar dos escravizados. Quem é que quer ficar preso no lugar de ninguém? Então, esses religiosos tinham como carisma, como vocação, ocupar o lugar dos escravos. Os escravos alcançavam a liberdade e o religioso ficava preso no lugar dele. Isso é o evangelho. Sim. É uma vocação muito específica. Depois, ele retoma as ordens mendicantes. Na igreja, nós temos as chamadas ordens mendicantes. Aqueles que nasceram pedindo esmolas na igreja. Franciscanos, carmelitas, dominicanos. E estes irão levar o evangelho a partir de uma vida de pobreza. Isso fica muito evidente. No século XVI, vai apresentar a reforma proporcionada pelo Carmelo. E de lá para cá, o Papa Leão XIV vai destacando a importância da igreja na transformação junto ao mundo dos pobres, como essa presença junto ao mundo dos pobres. É importante dizer porque, logo no início da carta, ele retoma uma imagem que, por vezes, as pessoas pensam que é um texto contrário ao mundo dos pobres, que é o texto da unção que uma mulher realiza junto a Jesus com um perfume muito caro. E aí ele vai ver sobre uma ótica distinta, dizendo, veja a delicadeza. Quem não gosta de um gesto de delicadeza, de afeto, na hora da maior dificuldade, na hora da tribulação? Aquela mulher fez uma profissão de fé, em vista da ressurreição de Cristo. Mas imaginemos os pobres do quanto eles necessitam de um gesto de delicadeza, de cuidado, de reparo, de atenção. Sim. Não é? Então, eu diria que a carta ela tem uma contribuição enorme. Primeiro, para dizer que a igreja precisa ser pobre para estar junto dos pobres. Segundo, o Papa também diz, esta pobreza que está no mundo não é da vontade de Deus. Nós temos o problema da migração, nós temos o problema da fome, ele coloca a questão da fome. Ele diz, inclusive, que até mesmo nos países mais ricos ainda há problema com relação à fome. Então, essa é uma questão que vem sendo acentuada pela Igreja do pontificado de Leão XIII para cá e, com certeza, será uma das ênfases do pontificado do Papa Leão XIV. O fenômeno da migração, as dificuldades com relação à distribuição de renda. Então, são pautas caras ao discurso social, à doutrina social da Igreja. Então, isso vai estar muito presente aqui. Que perfeito. Além desse olhar que a gente vê com a doutrina social da Igreja, eu noto também um outro ponto muito, muito legal, não é do nosso tema hoje aqui, mas o olhar que ele está tendo também com a liturgia, sabe, diácono?
né? Uma liturgia sóbria, Sim. né? Limpa, sem excessos, né? Alguns até comentam, porque ele voltou a cantar em latim. Não, ele está fazendo o que tem que ser feito, não é nada de novo, porque ele está resgatando aquilo ou isso. Não, ele está fazendo o que tem feito. Ele está cantando, ele canta porque ele sabe cantar, ele não está cantando, né? Porque ele está... A igreja, ela é rica nas suas expressões. Então, nós temos muitas contribuições, são 2000 anos de história. Sim. Vocês vão ver, por exemplo, na antiguidade, no período antigo, do 1º ao século V, os ministérios sendo estabelecidos, instruídos e formados. E nós vamos ver, por exemplo, em dado momento, as homilias, os sermões eram cantados. Sim. Santo Efrem, não é? Eram diáconos que cantavam os sermões, não cantavam durante as homilias, não é isso. Sim. Era a homilia que era cantada. Hoje a gente não tem homilia cantada, mas para dizer que existem expressões diversas que vão se alternando ao longo dos séculos, não é? O pontificado do Papa Francisco já revela essa sobriedade nos gestos, Sim. a sobriedade na comunicação. Francisco tinha uma preocupação, por exemplo, com a homilia bastante objetiva, homilias curtas considerando a valorização do conteúdo anunciado. Não era porque o mundo mudou, é muito mais do que isso. É levando em consideração aquilo que é nuclear, aquilo que é mais importante. Porque você pode ser levado por digressões e falar daquilo que não é necessário. Sim. Então, a preocupação de Francisco era o que é realmente essencial que precisa ser anunciado na homilia. Com Leão XIV, ele recupera algumas hinos em latim, não é? Por quê? Porque é parte do patrimônio da vida da igreja. Sim. É parte do patrimônio da vida da igreja. Um papa cantar faz parte, claro, da identidade dele. Tem papa que nunca cantou, não é? Não Outros sabe. que surgirão não nasceram com este dom, não adquiriram essa graça, não é? O Papa João Paulo II, por exemplo, cantava. Vocês vão encontrar com certa facilidade o Papa João Paulo II cantando, não é? Você tem até CDs que eram gravados com a voz do Papa cantando. O Papa Bento XVI tocava piano, não é? Francisco não cantava nem tocava, não é? E o Papa Leão XIV, ele tem essa aptidão, tem esse dom. Então, Sim. dado momento, não é problema, faz parte do patrimônio e da diversidade da igreja. A igreja, ela não é um prédio homogêneo, ela não é uma rocha homogênea, Sim. Não. Ela é diversa e una. Isso. Diversa e una. Ela é católica e una. Há uma pluralidade, Há uma né? pluralidade que faz com que ela seja cada vez mais rica e dinâmica, Isso. obviamente. Que maravilha. A nossa igreja é muito rica. A igreja católica, apostólica, romana, ela é maravilhosa, né? Com certeza. Até aquela frasinha que o pessoal bota muito nos Instagrams, é lindo ser católico, mas de fato, é lindo, belo, né? O nosso papo está muito bom, mas ele está chegando ao fim, Diácono. Eu queria agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, pelo seu gesto de estar aqui conosco. Mas antes de encerrar, eu vou fazer aquele ping-pong. Sim. Eu dou uma frase, uma palavra, e o senhor dá o sentido, o significado. Tá certo? Certo. Diaconato. Serviço. Docência. Vocação. Paróquia Santa Júlia. Um amor. Padre Cláudio Sartori. Um mestre. Um santo de devoção. Francisco. Uma citação. Viver para mim é Cristo. Nelma. Um amor. Emanuel. É um tesouro. Eita, coisa boa. Diácono, obrigado. Uma Muito alegria, obrigado. Uma alegria. E já está convidado para outros momentos que a gente tem muito tema para abordar aqui, para conversar. Com certeza, para mim uma honra, uma alegria, um prazer, né? E coloco minha disposição. Eu digo que quando a gente é feliz, o tempo passa rápido. Passa rápido. E voou. Voou. Estava olhando aqui o relógio agora há Rapaz, pouco. O tempo voou, foi rapidinho. Não é? Eu queria ter mais 2 horas aqui para a gente, pelo menos. Para mim menos, também seria uma alegria. conversar.
E para você que acompanhou o nosso programa, esse 4º episódio com o Diácono Vanderlan, meu muito obrigado. Esse projeto do Santa Júlia Conecta é feito com muito amor para você. Como eu sempre disse em todas as transmissões, comunicar a esperança. Essa é a nossa principal função nesse nosso projeto. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço a vocês que quem puder contribuir com o nosso projeto da Pascom, do nosso Santa Júlia Conecta, se tiver um interesse, tá aqui, ó, a chave Pix para você contribuir da forma que você puder, que seu coração desejar. E quem quiser ser um parceiro fixo do nosso Santa Júlia Conecta, aqui está o contato da nossa paróquia Santa Júlia, 3244-7592. É só ligar e dizer, eu quero ser um parceiro do Santa Júlia Conecta, que a Secretaria Paroquial vai te encaminhar para o setor responsável. Mais uma vez, meu muito obrigado, e que pela intercessão de Santa Júlia, Diácono, só para dar uma bênção para todos nós que estão acompanhando esse programa. Para nós é sempre uma alegria, mais uma vez agradeço, Nilcinho, pelo convite. Antes não dava para vir, de fato, né? Mas esse momento, com certeza, é o primeiro de vários outros. Amém, se né? Deus quiser. Agradeço também a Breno, que está por aqui, Edgley, que nos acolheu, não é? Jéssica, que está sempre nos ajudando também. Para nós é uma alegria. Deixa eu dizer uma coisa, Jéssica não cumpriu uma promessa, viu? Aí tinha uma promessa? Ela disse que quando o senhor viesse aqui, ela ia sentar aqui desse lado e interrogar o senhor. Tá vendo? Cadê, Jéssica? Só ficou você e Santa Júlia na minha frente. Mas na próxima, viu, Jéssica? Você não vai escapar, não, viu? Não fuja, não. Onde ela tá? E agradecer mais uma vez a Edgley, aqui do estúdio do Cast Arretado, pela acolhida, por estar nos ajudando bastante nesse projeto. E eu fico com uma dívida com ele também, porque eu já devia antes, mas agora eu devo muito mais, não é? Devo muito mais. Então vamos pedir as bênçãos de Deus para a nossa vida, lembrar do modelo de vida para nós, que é Santa Júlia, nossa padroeira da nossa paróquia. Santa Júlia descobriu a liberdade em meio à escravidão. Isso é bastante significativo. Escolheu a melhor parte ao longo da vida e descobriu a verdadeira liberdade. Diz São Paulo, é para a liberdade que Cristo vos libertou. E certamente Santa Júlia nos inspira para que em meio ao caos, em meio às dificuldades, alcancemos as graças de Deus e mantenhamos viva a esperança. Vamos pedir as bênçãos de Deus por meio desta intercessora tão valiosa, tão preciosa para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, todos os paroquianos de Santa Júlia, mas também todos aqueles que nos veem nesse momento, por meio da intercessão de Santa Júlia, nossa padroeira, e da Virgem Maria, a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Vanderlan. E você que acompanhou, muito obrigado e até o próximo episódio.